Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20 de julho de 2022. Verinha já está aí, né? Verinha, você está no Rio Grande do Sul ainda ou já está aqui no Rio? Deixa eu ver se a Verinha aparece aí. Bem, nesse horário, nas quartas-feiras, nós estudamos essa obra. O livro Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Eu já estou aqui no Rio, Rose. Tá ótimo. Já estou no Rio. Que bom. Acabei de falar com a Ideína, ela mandou beijo para todo mundo, que ela está lá em Curitiba. Ah, que legal. Tá? E esse livro... Pediu para dar beijo para todo mundo aí. Esse livro Emmanuel foi o primeiro livro psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. Eu acredito que a nossa amiga Ideína deva ficar lá no... Ela futuramente vai para lá, né? Para Curitiba. Então, nós estamos estudando... Acho que ela só volta em outubro, por causa da aposentadoria, que tem que dar coisa. Mas está adorando, minha filha, só vendo. Que beleza. E nós estamos estudando o capítulo 3, Roma e a Humanidade. Né? Mas antes de nós iniciarmos o estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Então, Senhor, estamos unidos novamente aqui, reunidos em seu nome. Estamos aqui gratos pela oportunidade de mais um estudo, de mais conhecimentos, de reflexões importantes para a nossa jornada, esse conhecimento da vida, através desse nosso companheiro que tanto nos ajuda nessa nossa jornada evolutiva, o Emmanuel. Então, Senhor, temos muita gratidão por estarmos aqui juntos, abençoe, envolva a nossa querida Rose, que ela possa receber as vibrações de saúde, as vibrações tão importantes para nós aqui na Terra. Que Jesus abençoe o nosso estudo de hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, eu vou iniciar fazendo a leitura do último parágrafo do texto, porque depois nós vamos voltar àquele PDF sobre a infalibilidade papal, que nós não concluímos. E como nós ficamos sem 2 aulas, eu vou começar a lê-lo novamente, um pouquinho mais rápido, porque uma parte dele já fizemos considerações, e a partir de onde nós paramos é que nós vamos analisar com mais profundidade. Então, Emmanuel, está no finalzinho do item 3.3. Tá? O item 3.3 é os bispos de Roma. Lá no final, faltando umas 4, 5 linhas para terminar, diz assim, 4, 5, 6 linhas. Somente no princípio do século VII, já acharam? Quase no final do 3.3. A presunção dos prelados romanos encontrou guarida no famigerado imperador Focas, que outorgou a Bonifácio a primazia injustificável de bispo universal. Então, o imperador Focas tornou Bonifácio o primeiro papa. E Emmanuel diz aqui, né? Ele diz aqui, a presunção dos prelados romanos encontrou guarida no famigerado imperador Focas, que resolveu eleger um dos padres lá da igreja bispo universal. Consumada essa medida, que facilitava o orgulho e ao egoísmo, toda a sua nociva expansibilidade tem se levado a efeito até hoje os maiores atentados, que culminaram em 1870 na declaração da infalibilidade papal. Então, em 1870 foi estabelecido a infalibilidade papal. O Papa passou a tornar-se um homem infalível. Esse é o poder que foi dado aos papas, de serem infalíveis. Não é? Então, a gente imagina um homem com esse poder de ser infalível. Então, tudo que ele faz não pode ser contestado.
não é? Todas as decisões dele não poderão ser contestadas, já que ele é infalível. O infalível não erra. Então, todos têm que aceitar as ordens dele, né? Quem não aceita, morre. Porque ele é quase um Deus, um ser infalível, um ser perfeito. Então, eu vou partilhar aqui o ecrã para que nós possamos fazer a leitura do texto e depois a gente vai passar a analisar só depois que nós paramos, né? Vamos lá. O livro era esse, Roma e o Evangelho, Estudos Filosóficos, Religiosos e Teóricos Práticos, feito pelo Círculo Cristiano Espiritista de Lérida, Espanha. Esse livro traz resumidos e publicados por Dom José Amigo e Pellicer. Então, ele foi escrito, né, foi organizado pelo Círculo Cristiano Espiritista da Espanha, e quem fez todo esse resumo, quem recolheu os textos, foi Dom José, em abril de 1874. E esse livro foi traduzido para o português pela FEB em 1899, tá? Então, o texto trata da infalibilidade do Papa. É um dos últimos textos do livro. E ele começa assim, nós começamos assim. Discurso pronunciado no Concílio de 1870 pelo bispo Strossmayer. Então, esse bispo é famosíssimo, tá? Inclusive, esse documento está no Vaticano. Faz parte dos documentos eclesiásticos, tá? É um discurso desse bispo, tratando da infalibilidade do Papa. Na realidade, é um questionamento que ele vai fazer a essa decisão de 1870, foi ratificada nesse concílio. Veneráveis padres e irmãos, não sem temor, porém, com uma consciência livre e tranquila, ante Deus, que nos julga, tomo a palavra nesta augusta Assembleia. Prestei toda a minha atenção aos discursos que se pronunciaram nesta sala, e anseio por um raio de luz que, descendo de cima, ilumine a minha inteligência e me permita voltar aos cânones, o conjunto de livros, né, eclesiásticos deste concílio ecumênico, com perfeito conhecimento de causa. Então, estavam todos reunidos ali, vários padres, bispos, pediram a palavra para seus discursos. Agora é a hora dele, do Strossmayer, do bispo, fazer o seu discurso. Compenetrado da minha responsabilidade, pela qual Deus me pedirá contas, estudei com a mais escrupulosa atenção os escritos do Antigo e do Novo Testamento. Interroguei esses veneráveis monumentos da verdade. Ele está dizendo que ele fez uma pesquisa profunda na Bíblia, né, no Antigo e Novo Testamento, e começou a interrogar esses documentos se o pontífice que preside aqui, e o pontífice estava presente, sentado ali entre eles, o que preside o concílio de 1870, é verdadeiramente o sucessor de São Pedro, vigário do Cristo e infalível doutor da Igreja. Então, ele foi buscar no Antigo e Novo Testamento argumentos para provar que o Papa, que dirigia aquele concílio, era realmente sucessor de São Pedro, vigário do Cristo, infalível doutor da Igreja, porque era isso que estava sendo votado naquele concílio, a infalibilidade papal. E continua ele, na sua argumentação. Transportei-me aos tempos que ainda não existiam o ultramontanismo e o galicanismo. Foram movimentos da Igreja, uns contra a infalibilidade papal, outros a favor, em que a Igreja tinha por doutores São Pedro e São Paulo, São Tiago e São João, que eram São Pedro, Tiago e João foram discípulos de Cristo, e Paulo veio depois, aos quais, a esses, Pedro, Paulo, Tiago e João, não se pode negar a autoridade divina, sem pôr em dúvida o que a Santa Bíblia nos ensina. Por quê? Porque esses foram discípulos de Cristo. Pedro, Tiago e João
caminharam com Jesus. Receberam de Jesus autoridade para sair e pregarem, assim como Paulo, na estrada de Damasco, foi escolhido por Jesus e orientado por Jesus ao longo de toda a sua vida. Então, ele diz, para esses aí, eu não posso negar a autoridade divina, sem pôr em dúvida o que a Santa Bíblia nos ensina. Santa Bíblia que o Concílio de Trento proclamou como a regra da fé e da moral. Abri essas sagradas páginas, sou obrigado a dizer-vos, nada encontrei que sancione próxima ou remotamente a opinião dos ultramontanos. Porque os ultramontanos diziam, eram a favor da infalibilidade papal. E ele disse, nada que eu encontrei lá sanciona isso. Diz que o Papa é infalível. E maior é a minha surpresa quando, naqueles tempos apostólicos, nada há que fale de Papa para sucessor de São Pedro e vigário de Jesus Cristo. Então, ele diz que ali não tem nada. Não tem nada faz sobre isso. Só um pouquinho, espera só um pouquinho, gente. Só para eu pegar aqui um caderno. Gente, esse... Isso. Pode falar, Rainha. Eu não achei aqui. Verinha, você queria dizer alguma coisa? Não, já tirei minha dúvida aqui. É que eu já empacotei um bocado de livro, eu estou meio perdida aqui. É que eu fui buscar um caderno onde estaria esse... Porque na aula passada eu falei sobre esse concílio de Trento, né? Aí por isso que hoje eu não estou entrando em muito detalhe sobre isso, para a gente poder adiantar o texto. Aí ele diz, abri essas sagradas páginas e sou obrigada a dizer-vos, nada encontrei no Antigo e no Novo Testamento que sancione próximo ou remotamente a opinião dos ultramontanos. E maior é a minha surpresa quando, naqueles tempos apostólicos, nada há que fale de Papa para sucessor de São Pedro e vigário de Jesus. Ele diz, olha, não tem nada lá, nada na Bíblia. Vós, Monsenhor Manning, né? Direis que blasfemo. Era um companheiro, um amigo dele, um bispo que estava ali na reunião. Vós, Monsenhor Pio, direis que estou demente. Não, monsenhores, não blasfemo nem perdi o juízo. Tendo lido todo o Novo Testamento, declaro ante Deus e com a mão sobre o crucifixo que nenhum vestígio encontrei do papado. Lendo, pois, os santos livros, Antigo e Novo Testamento, não encontrei neles um só capítulo, um só versículo que dê a São Pedro a chefia sobre os apóstolos. Não só o Cristo nada disse sobre esse ponto, como ao contrário, prometeu tronos a todos os apóstolos. Está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 27 e 28. Sem dizer que o de Pedro seria mais elevado que o dos outros. Aí eu abri aqui, né, em Mateus, na minha Bíblia, acho que está até visível, abri na página certinha, está lá. Mateus 19, 27 e 28, vou ler aqui para vocês. Diz assim, Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe, eis que deixamos tudo para te seguir. Ele falando para Jesus. Que haverá, então, para nós? Ele fez essa pergunta para Jesus. Respondeu Jesus, em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória. Vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele tinha 12 discípulos. Ele disse, cada um vai sentar no trono. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna.
Então, quer dizer que todo aquele, isso até os tempos atuais, que der mais atenção ao Evangelho, à divulgação do Evangelho, do que as suas questões de homem da terra, sobre as suas questões materiais, será de grande valor. Entendeu o que está querendo dizer? Ele diz, cada um dos discípulos receberá um trono. Então, se ele diz que cada um vai receber um trono, todos estão no mesmo nível. Nenhum é mais importante para o outro. E ele acrescenta no versículo 29, que toda pessoa, isso se estende à eternidade, que deixar a família, ele está querendo dizer que der mais valor à divulgação do Evangelho e a seguir e colocar em prática os ensinos de Jesus, possuirá a vida eterna. Quer dizer, estará realizando a vontade de Deus. Será um bem-aventurado. É isso que ele está dizendo. E nesse versículo, no capítulo 19 de Mateus, versículo 27 até 29, que eu li, em nenhum momento ele diz que Pedro era mais importante do que os outros. Aí, que diremos do seu Jesus, do seu silêncio? Quer dizer, que diremos do silêncio de Jesus em relação a Pedro ser chefe sobre os apóstolos? A lógica nos ensina a concluir que o Cristo nunca pensou em elevar Pedro à chefia do colégio apostólico. Nunca passou isso pela cabeça de Jesus. Quando Cristo enviou seus discípulos a conquistar o mundo, a todos igualmente deu o poder de ligar e de desligar. A todos igualmente fez a promessa do Espírito Santo. Dizem as Escrituras que ele até proibiu a Pedro e a seus colegas de reinarem ou exercerem senhorio. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 24 a 27. Ele... Ô, Rose, não seria por causa daquela fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja? Eu acho que eles se baseiam muito nisso, né? Também, mas também em interesses, né? Haviam interesses naquela época, interesses mesmo políticos, entendeu? Olha, em Lucas 22, 24 a 27, diz assim, ó, surgiu também entre eles uma discussão, qual deles seria o maior? Olha só como eles também tinham essa preocupação, qual de nós será o maior? E Jesus disse-lhes, os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como último, e o que governa seja como servo. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia eu estou no meio de vós, como aquele que serve. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Então ele diz, não, vocês não têm que ter essa preocupação, quem é o maior, quem é o menor. Ele aí depois até coloca, o maior é aquele que serve, é aquele mais humilde, esse pode ser o maior. Então ele nem quis que entre eles surgisse essa história. Se Pedro fosse eleito papa, Jesus não diria isso. Porque, segundo a nossa tradição, o papado tem uma espada em cada mão, simbolizando os poderes espiritual e temporal. Então, se Jesus tivesse eleito Pedro papa, ele não teria dito isso, que o maior é aquele que serve, e que eles não deveriam buscar esse poder que entre os homens, muitas vezes, as pessoas pleiteiam. Tá? Ainda mais se Pedro fosse papa ou chefe dos apóstolos, permitiria que esses seus subordinados o enviassem com João a Samaria para anunciar o evangelho do Filho de Deus? Porque lá em Atos, capítulo 8, versículo de 9 a 20,
tem uma passagem onde João pede a Pedro que vá com outro companheiro a Samaria anunciar o evangelho do Filho de Deus. Ora, se Pedro fosse o Papa, como é que João o mandaria ir a algum lugar? Claro que não, ele era o chefe. Aí ele dá um exemplo aqui. Que direis vós, venerados irmãos, se eles que estão ali no concílio, nós, os subordinados, os bispos, os cardeais, agora mesmo mandássemos Sua Santidade Pio IX, que aqui preside, e Sua Eminência Monsenhor Plantier, que era o secretário lá do Papa, nos procurar o patriarca de Constantinopla, que seria o Papa de Constantinopla, né, para convencê-lo de que deve acabar com o cisma do Oriente. Porque a Igreja Católica ela se dividiu na Igreja do Ocidente, com sede em Roma, e a Igreja do Oriente, com sede lá em Constantinopla. E esses dois papas, né, os dois líderes da Igreja do Oriente e do Ocidente, acabaram se excomungando um ao outro. Então ele falou, já pensou se nós, os bispos e os cardeais, chegássemos para o Papa, que está aqui presente na reunião, e dissesse assim, ó, vai lá em Constantinopla procurar o chefe da Igreja Ortodoxa e buscar fazer um acordo com ele para estabelecer a paz. Teriam eles, os papas, os bispos, os cardeais, autoridades, para mandar sua santidade. E o secretário dele devia ser a eminência. Até lá, os subordinados. É igual você ter uma empresa, onde tem o presidente da empresa, e o atendente, o recepcionista da empresa, chama o presidente e diz assim, ó, eu quero que o senhor vá lá na cozinha resolver um problema que está acontecendo. Tem cabimento nisso? O recepcionista pode dar essa ordem ao presidente da empresa? Claro que não. Se João mandou que Pedro fosse a Samaria anunciar o evangelho do Filho de Deus, é porque Pedro não era o chefe do grupo. Eles eram iguais. Então, quando um deles viu um problema, acionava o companheiro para ir resolver esse problema. Como Pedro, muitas vezes, pediu a João para resolver problemas, João também pediu a Pedro, então não havia essa relação de mando entre eles. O símile é perfeito, quer dizer, a comparação, né, que ele fez, a vez de concordar. Mas temos coisa ainda melhor. Reuniu-se em Jerusalém um concílio ecumênico para decidir questões que dividiam os fiéis. Quem devia convocá-lo? Ora, se Pedro fosse o Papa, sem dúvida Pedro é que deveria convocar esse concílio, né? É Pedro quem devia presidir esse concílio. Por certo, quem devia formular e promulgar os cânones, os documentos, escrever os documentos para o concílio? Ainda é Pedro, se ele fosse Papa. Pois bem, nada disso sucedeu. Pedro assistiu ao concílio com os demais apóstolos, sob a direção de Tiago, São Tiago, Tiago menor. Foi Tiago que organizou tudo. Foi Tiago que redigiu os documentos. E não Pedro. Pedro participou. Esse fato está lá no livro Paulo Estevão. Assim, parece-me que o filho de Jonas, o nome do pai de Pedro era Jonas, não era o primeiro como sustentais. Não era o primeiro Papa. Não foi o primeiro Papa. Uma igreja afirma. Encarando agora por outro lado, temos, enquanto ensinamos que a igreja está edificada sobre São Pedro e São Paulo, cuja autoridade devemos todos acatar, diz-nos que ela está edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra do ângulo. Então, eles dizem, né? Olha só, enquanto nós ensinamos
nós da igreja, né? Que a igreja está edificada sobre o homem Pedro e o homem Paulo, cuja autoridade devemos todos acatar, diz-nos o Evangelho que ela está edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas, sendo Jesus, tá? Sendo Jesus, deixa eu ver, tá? A principal pedra do ângulo. Então, a igreja afirma que, quer dizer, os papas e os cardeais afirmam que a igreja foi edificada sobre Pedro e Paulo. E o bispo, ele diz, eu reconheço que Pedro e Paulo tinham muita autoridade, mas o Evangelho diz que ela está fundamentada, é sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas. E que Jesus, sim, é a principal pedra do ângulo. E não os dois profetas, e não Pedro e Paulo. Porque eles personalizam. Eles dizem que a igreja está edificada sobre Pedro, porque ele é Papa, e sobre Paulo, que veio depois. E ele reconhece, os dois merecem autoridade. Mas a igreja, que é uma assembleia convocada, a igreja não é uma instituição, ela é uma assembleia. E essa assembleia, ela está edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas, sobre o ensino do Evangelho. E Cristo, sim, é a pedra principal. Não era Pedro nem Paulo. Esse mesmo Paulo, ao enumerar os ofícios da igreja, menciona apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. E Paulo fala sobre isso. Quando ele fala edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas, ela está fundamentada sobre aquilo que os apóstolos e profetas acreditavam, que era a boa nova. E não sobre um homem, mas sobre todos os ensinos que o Cristo trouxe. Entendeu? Até porque Pedro e Paulo eram homens falíveis, espíritos elevados, mas homens que faliram também, cometeram erros, como Pedro, como Paulo. Então, esse evangelho, ele não está edificado sobre a cabeça de um homem. Vamos fazer uma comparação, doutrina espírita. A doutrina espírita está edificada sobre Allan Kardec? Ela foi edificada sobre Allan Kardec? Alguém aí poderia me dizer? Claro que não. Não, claro que não. Ela foi edificada sobre o ensinamento dos espíritos, que estavam sob ordens do mestre Jesus, e não sobre Kardec. Entendeu? É mais ou menos isso. E Paulo, o tempo todo sua pregação, ele menciona profetas, evangelistas, pastores. Em nenhum momento o apóstolo dos gentios, fala sobre papado. Aí ele diz, será crível que o grande apóstolo dos gentios se esquecesse do papado? Se o papado existisse? Esse ouvido, quer dizer, esse esquecimento, me parece tão impossível como de um historiador desse concílio que não fizesse menção da sua santidade. Pio IX aqui. Aí, né, o pessoal começou a gritar, silêncio, herege, silêncio, né, dizendo que calmai-vos, veneráveis irmãos, porque ainda não concluí, continuarei. O apóstolo Paulo não faz menção em nenhuma de suas epístolas
as diferentes igrejas da primazia de Pedro. Se essa primazia existisse, e se ele fosse infalível, como quereis, quer dizer, se Pedro fosse infalível, poderia Paulo deixar de mencioná-la em longa epístola sobre tão importante ponto? Concordar aqui comigo. A igreja, aí ele fala uma coisa, né, que é uma verdade. A igreja nunca foi mais bela, mais pura e mais santa que naqueles tempos em que não tinha Papa. Ele está se referindo aos tempos de Jesus. Também nos escritos de São Paulo, São João e São Tiago, não descubro traço algum do poder papal. São Lucas, o historiador dos trabalhos missionários dos apóstolos, guarda silêncio sobre tal assunto. Isso deve preocupar-vos muito. Não me julguei um cismático. Entrei pela mesma porta que vós outros. O meu título de bispo deu-me direito a comparecer aqui. E a minha consciência inspirada no verdadeiro cristianismo me obriga a dizer-vos o que julga ser verdade. Pensei que, se Pedro fosse vigário de Jesus Cristo, ele não sabia, pois que nunca procedeu como Papa. Então, ele está dizendo aqui, é bem possível, então, que Pedro nem soubesse que era Papa. Entendeu? Talvez ele nem soubesse que era Papa, porque ele nunca procedeu como Papa. Nem no dia de Pentecostes, quando pregou o seu primeiro sermão, nem no Concílio de Jerusalém, esse concílio que aparece lá em Paulo e Estevão, presidido por São Tiago, nem na Antioquia, nem nas epístolas, que ele mesmo escreveu às igrejas, porque nós temos as cartas de Pedro, né? No Novo Testamento. Será possível que ele fosse Papa sem o saber? Permiti que repita, folheando os sagrados escritos, não encontrei o mais leve vestígio do papado nos tempos apostólicos. E percorrendo os anais da igreja, nos 4 primeiros séculos, o mesmo me sucedeu. Confessar-vos-eis que o que encontrei foi o seguinte. Então, ele está negando totalmente aquilo, né? E ele ainda afirma, e foi muito criticado na época, quando ele afirmou que aquela igreja, na época de Jesus, era muito mais pura e mais santa que a igreja atual, que era a igreja que ele vivia, né? E aí ele vai dizer assim, que o grande Santo Agostinho, bispo de Hipona, honra e glória do cristianismo e secretário do Concílio de Melide, ele nega a supremacia ao bispo de Roma. Então, Santo Agostinho também negou que o Papa era infalível. Que os bispos da África, no 6º Concílio de Cartago, cidade próxima da atual Tunis, capital da Tunísia, sob a presidência de Aurélio, bispo dessa cidade, admoestavam Celestino, bispo de Roma, por supor-se superior aos demais bispos, enviando-lhes comissionados, introduzindo orgulho na igreja. Então, a própria igreja tinha críticas a essa decisão. Que, portanto, a conclusão que ele chega, o papado não é instituição divina, como eles queriam estabelecer naquele concílio em 1870, né? Com tais autoridades e muitas outras que poderia citar-vos, julgo ter provado, com tais autoridades, julgo ter provado que os primeiros bispos de Roma não foram reconhecidos como bispos universais ou papas nos primeiros séculos do cristianismo. Assim é que, resumindo, vos direi que Jesus deu aos outros apóstolos o mesmo poder que deu a Pedro. Que os apóstolos nunca reconheceram em São Pedro a qualidade de vigário do Cristo e infalível doutor da igreja. Porque a igreja agora que afirmava isso, né? Que o mesmo Pedro nunca pensou ser papa, nem fez coisa alguma como papa. Que os concílios dos 4 primeiros séculos nunca deram, nem reconheceram o poder e a jurisdição que os bispos de Roma queriam ter. Que os santos padres, na famosa passagem, tu és Pedro, e sobre essa pedra, a confissão de Pedro, edificarei a minha igreja, que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, nunca entenderam que a igreja estava edificada sobre Pedro, superpetro, e sim sobre a rocha, superpetra, isto é, sobre a confissão
da fé do apóstolo. Porque Pedro, né, lá em Mateus, deixa eu achar aqui, só pegar rapidinho para a gente ler, ele diz aqui, ó, Mateus 16, 18. 16, 18. Diz assim, Jesus, eu vou começar no versículo 17. Jesus, então, lhe disse, não, eu vou pegar aqui, chegando aqui, eu vou começar no 13, tá? Mateus 16, 13 a 18. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, porque eles acreditavam na reencarnação. Outros, Jeremias, um profeta também, que já tinha morrido, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí no versículo 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne. Quando ele diz não foi a carne, ele está dizendo, não foi a tua personalidade. Pedro, não foi a carne, nem o sangue. Ora, não foi a carne nem o sangue, não foi o homem encarnado, Pedro. Tá? Não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta confissão que você fez, sobre esta revelação que você fez, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, quer dizer, das sombras, não prevalecerão contra ela. Então, naquele momento, Pedro foi médium dos espíritos puros. Entendeu? Então, Jesus disse, é sobre essa revelação que você trouxe com a sua mediunidade, é que eu edificarei a minha igreja. E não sobre Pedro, homem. Entendeu? E a igreja diz que a instituição, né, diz que a igreja está edificada sobre a pessoa de Pedro, sobre a pessoa de Paulo, mas no Evangelho diz, não foi o sangue nem a carne que revelou. Entendeu? Concluo, pois, com a história, a razão, a lógica, o bom senso e a consciência do verdadeiro cristão, que Jesus não deu supremacia alguma a Pedro, e que os bispos de Roma só se constituíram soberanos da igreja, confiscando um por um todos os direitos de episcopado. Quer dizer, eles se consideraram, se colocaram como papas, como chefe, de forma ilegal. É isso que ele está dizendo, né? Então, vozes de todos os lados começaram a gritar, silêncio, insolente, silêncio. Não sou insolente, não 1000 vezes não. Agora ele vai trazer argumentos que provam que os bispos da igreja são homens comuns e não são infalíveis. Ele vai dizer, passa a provar-vos, meus veneráveis irmãos, com os próprios livros existentes da biblioteca deste Vaticano. Como é que faliram alguns dos papas que nos têm governado? Porque tudo que ele vai falar agora está registrado nos documentos da igreja. Aí ele começa aqui. O Papa Marcelino entrou no templo de Vesta. É o templo de uma deusa pagã. E ofereceu incenso à deusa do paganismo. Ora, foi, portanto, idólatra. O pior ainda, foi apóstata, desertor, traidor. Um papa da Igreja Católica vai a um templo pagão e oferece incenso a deusa do paganismo. Olha que absurdo. Aí ele vai citar Pascoal II e Eugênio III, papas, autorizavam os duelos condenados pelo Cristo. Nunca eu acabaria, meus veneráveis irmãos, se me propusesse apresentar-vos todas as contradições dos papas e seus ensinamentos. Como então se poderá dar-lhes a Como então se poderá dar-lhes a
infalibilidade, não é? Como? Aí ele continua aqui. Não sabeis que, fazendo infalível sua santidade, que presente se acha nesse concílio me ouve, tereis que negar a sua falibilidade dos seus antecessores? Ele diz assim, ó, se vocês tornarem o Papa, que está aqui nesse momento na minha frente, falível, vocês terão que negar a falibilidade de todos os outros. Vocês terão que dizer que todos os outros que antecederam esse Papa atual foram também infalíveis. Mas ele já citou 2 problemas aqui. E vos atrevereis a sustentar que o Espírito Santo vos revelou que a infalibilidade dos papas data apenas deste ano. Aí está dizendo, vocês vão querer dizer para mim que o Espírito Santo disse que só a partir de hoje é que os papas são infalíveis. Os do passado, não, eram tudo pecadores. Peraí, né? Está dizendo, não dá para aceitar isso. Não vos enganei a vós mesmos. Se decretais o dogma da infalibilidade papal, vereis os protestantes, nossos rancorosos adversários, penetrarem por larga brecha com a bravura que lhes dá a história. Então, ele diz, se nós assinarmos essa infalibilidade papal, os nossos adversários vão nos criticar eternamente. E o que tereis vós a opor-lhes, aos adversários? O silêncio, se não quiserdes desmoralizar-nos. Aí ele vai continuar falando sobre os papas. Virgílio comprou o papado de Belisário, tenente do imperador Justiniano. Comprou com dinheiro, com ouro. Entendeu? Belisário era papa, e disse assim, ó, me vende o papado que eu te pago. Me vende o título de papa que eu te pago. Por isso, ele foi condenado no segundo concílio de Calcedônia, estabeleceu este cânone. O bispo que se eleve por dinheiro será degradado. Barônio chega a dizer que as poderosas cortesãs vendiam, trocavam e até se apoderavam dos bispados. E horrível é dizê-lo, faziam papas aos seus amantes. Veja que nível era a coisa. Que Alexandre VI era, nem me atrevo a dizer o que ele era, de Lucrécia. Sabem quem é Lucrécia? A Bórgia. Entendeu? Ele fala, o Papa Alexandre VI era, e nem me atrevo a dizer o que ele era de Lucrécia. Era amante. E que João 22 negou a imortalidade da alma, sendo deposto pelo concílio de Constância. Já nem falo dos cismas que tanto têm desonrado a Igreja. Volto, porém, a dizer-vos que se decretais a infalibilidade do atual bispo de Roma, devereis decretar também a de todos os seus antecessores. Mas atrever-vos-eis a tanto? Sereis capazes de igualar a Deus? Sereis capazes de igualar a Deus todos os incestuosos, avaros, homicidas e simoníacos, traficantes das coisas sagradas espirituais, bispos de Roma? Então, ele está dizendo, todos esses bandos de ladrões, assassinos, pedófilos, homicidas, se vocês tornarem o Papa atual infalível, todos os antecessores terão que ser infalíveis também. E, nesse momento, ao torná-lo infalível, você está igualando a Deus, porque só Deus é perfeito e infalível. Mas, tornando um homem infalível, e quantos bandidos, homicidas tivemos como Papa? Vamos torná-los todos infalíveis, vamos igualar todos a Deus. Isso é uma tremenda heresia. Mas olha como ele foi recebido. Gritavam, descei da cadeira, descei já, tapemos a boca desse herege. Não griteis, meus veneráveis irmãos, com gritos nunca me convencereis. A história protestará eternamente sobre o monstruoso dogma da infalibilidade papal. E quando mesmo todos vós o aproveis, faltará um voto. E esse voto é o meu. Fora dela, da doutrina dos apóstolos, só há erros. Quer dizer, se nós nos desviarmos dos ensinos de Jesus, só haverá erros, trevas e falsas tradições. Tomemos a eles, os discípulos de Jesus e os profetas, pelos nossos mestres,
sob a chefia de Jesus. Opa, eu aperto aqui. Né? Sob a chefia de Jesus. Os vossos gritos, meus senhores, não me atemorizam e só vos comprometem. As minhas palavras têm calor, mas a minha cabeça está serena. Não sou de Lutero, nem de Calvino, nem de Paulo, e sim e tão somente do Cristo. Aí gritavam anátema, né? Anátema, anátema para os que contrariam a doutrina de Jesus. Ficais certo que os apóstolos de Jesus, se aqui comparecessem, vos diriam a mesma coisa que acabo de declarar-vos. Que lhes direis vós, se eles que predicaram e confirmaram com seu sangue, que quase todos eles foram martirizados, né? Lembrando-vos o que escreveram, vos mostrassem o quanto tendes deturpado o evangelho do amado Filho de Deus? Acaso lhes diríeis, preferimos a doutrina dos Loyolas à do Divino Mestre? Loyola foi um padre da igreja que fundou a Companhia de Jesus, né? Mais um dos políticos da igreja. Fez muita coisa boa, mas também deu as escorregadas. Não, 1000 vezes não. A não ser que tenhas tapado os ouvidos, fechado os olhos, embotado a vossa inteligência, o que não creio. Se Deus quer castigar-nos, fazendo cair pesadamente a sua mão sobre nós, como fez ao faraó, lembra das pragas do Egito? Não precisa permitir que os soldados de Garibaldi, general e guerrilheiro italiano, nos expulsem daqui. Basta deixar que façais de Pio IX um Deus, como já fizeste uma deusa da Virgem Maria. Porque a igreja, naquela época, divinizou Maria, né? E até hoje, né? Divinizou Maria. E Maria nunca pediu para ser divina. Evitai, sim, evitai, meus veneráveis irmãos, o terrível precipício a cuja borda estás colocada. Salvai a igreja do naufrágio que ameaça, e busquemos todos, nas Sagradas Escrituras, a regra da fé, que devemos crer e professar. Digne-se Deus assistir-me. Tenho concluído. Todos os padres se levantaram. Muitos saíram da sala, indignados, né? Porém, alguns prelados italianos, americanos, alemães, franceses e ingleses rodearam o inspirado orador e, com fraternais apertos de mão, demonstraram concordar com o seu modo de pensar. Coisa singular, desde a tal infalibilidade dos papas, quem diz agora isso é o autor do livro, né? Dom José Pinier. Coisa singular, desde a tal infalibilidade dos papas, desde o momento que ela foi votada em 1870, vê-se a igreja como que atirar-se em um espinhadeiro de cabeça para baixo. Quão inspirado estava esse bicho Strasmeyer. Então a gente vê, né? Que documento fantástico esse, que foi o discurso dele, criticando abertamente, de forma destemida, essa ideia de tornar o Papa infalível. Porque, como ele mostrou, tornando o Papa infalível, eles também teriam que tornar infalível todos os antecessores. E aí o que vai falar? O pai da Lucrécia Borgia foi um papa. E um homem de uma moral não vale nem contar. Fora aqueles, como ele falou, que tinham muitas amantes, tinham muitos filhos, né? Que foram incestuosos. Todos esses papas, com o decreto da infalibilidade papal de 1970, se tornaram infalíveis. Aí ele diz, vocês estão abrindo brecha para os nossos críticos, igualando todos esses homens simples mortais, cheios de problemas, iguais a Deus. Que absurdo é esse? Então, ele colocou ali, na frente de todos, né, a verdade. E a gente, nessa última aula que nós fizemos, quando nós falamos sobre isso, a Rosane Sodré, ela colocou o quão inspirado ele estava ao fazer esse discurso pela espiritualidade. Não é para que esse fato não acontecesse. E como disse Emmanuel aqui, né? Ele diz,
Até hoje, os maiores atentados aconteceram na igreja, que culminaram em 1870 na declaração da infalibilidade papal. Né? Era uma medida que facilitava ao orgulho e ao egoísmo, e que foi algo totalmente nocivo, porque esses homens, né, se apoderaram desse poder, e ele mesmo fala que um roubava do outro. Quantos papas foram assassinados? Um assassinava o outro para tomar o poder. E todos eles foram tornados infalíveis. O que vocês acham disso? Rose, para mim, isso tudo é muito novo, né? Essa parte, para mim, é toda muito nova, porque a base é a católica, né? E esse é um estudo novo para a gente, né? Está mais profundo, pelo menos para mim, está mais aprofundado. E essa parte da história aí, estou assim. É muito bom aprender, né? Tem hora que não dá nem para. É tudo tão rápido, não dá nem para processar. Aí tem que escutar de novo. E nós tivemos no século XX um problema na Igreja Católica durante a Segunda Guerra Mundial, né? Nós sabemos. A questão da relação do Papa, eu não me lembro de que Papa foi esse durante a Segunda Guerra Mundial, que fez acordos com os nazistas para que os nazistas não invadissem o Vaticano. Haviam muitos padres que, naquela época, esconderam judeus dentro da igreja. E muitos desses padres foram entregues aos nazistas e morreram nos campos de concentração. E o acordo era que Hitler não invadisse o Vaticano, para não aviltar a igreja e não roubar as obras de arte da igreja, os documentos valiosos da igreja. E ele não invadiu. Ele tem um filme, quem quiser, acha que é o vermelho, o negro e o púrpura. É um negócio assim, eu vou ver se, que mostra a história de um bispo da igreja, um bispo muito importante do Vaticano, que fazia essa ligação para tentar salvar muitos judeus, mas escondido. Repete, Rose, o nome, porque picotou. Eu acho que repete, por favor. É o negro e o vermelho, o negro e o púrpura, um negócio assim. Então, até hoje, tem essa briga, essa discussão. A igreja diz que não, que o Papa ele ajudou muito. Mas outro grupo de historiadores diz que não ajudou, não. Por quê? Se ele não tivesse feito esse acordo, Hitler teria tomado o Vaticano. Por que Hitler? E não era amigo de Mussolini? Era. E muitos padres e franciscanos também morreram assassinados. Porque eles estavam. E haviam famílias também, amigos desses padres, que acolhiam os judeus. E muitas pessoas de dentro da igreja, quando sabiam, denunciavam para os nazistas, com medo da retaliação. Então, a igreja é acusada de, em nome da proteção dos bens materiais dela, ela sacrificou a vida de muitos. Aí eu pergunto, alguma obra de arte da igreja, algum monumento da igreja, algum documento da igreja valeria a vida de um homem? De um só homem? Claro que não. Então, esse Papa tem esse problema, entendeu? Os historiadores criticam, dizem que ele fez, sim, acordo com os nazistas, para que os nazistas não tomassem o Vaticano,
Mas a igreja diz que não. Ele foi um homem muito bom, um homem muito santo, que salvou a vida de muita gente. Então a briga está aí. Mas que é suspeito, né? Deles não terem entrado no Vaticano. E esse filme é muito interessante, porque esse filme mostra assim, uma patrulha alemã cerca o Vaticano e eles faziam o patrulhamento em volta do Vaticano, para que ninguém entrasse ou saísse. E os soldados do Vaticano dentro. E naquela linha ninguém avançava, entendeu? Esse filme é muito. Eu vou ver se eu. É um filme da década de 70. Eu vou ver se eu consigo. Acho que é o Vermelho e o Negro. Posso ver. E eu posso fazer que mostra essa situação um pouco incômoda para a igreja até hoje. Inclusive, já foi provado historicamente que estabeleceu-se um caminho de fuga dos nazistas pela igreja. Muitos mosteiros em Portugal, Espanha, abrigaram muitos nazistas fugidos quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Eles têm que até tem um livro na igreja, está lá até hoje o livro. Vamos dizer que o nome do cara era Caos não sei o quê. O cara ia para o mosteiro, ficava escondido lá, e lá ele era rebatizado. Eu tenho um livro dentro da igreja, então está lá o nome dele. Cal não sei das quantas. Batizado como João não sei das quantas. Ele era rebatizado numa cerimônia dentro da igreja. Esses documentos existem. E dali, com aquele novo nome, novos documentos, eles fugiam. A maioria vinha para a América do Sul. Argentina, Paraguai e até mesmo no Brasil. A gente sabe que Mengele morreu aqui, né? Afogado numa praia de São Paulo. Todo mundo sabe quem foi esse nosso irmão Mengele. Né? Então, e a igreja fez esse caminho. Ela ofereceu, ela facilitou. Tem documentos oficiais provando que ela facilitou a fuga de muitos desses homens. Então, mostrando todo né, essa situação dentro da igreja. E esses homens considerados infalíveis. É política? Claro que é. Tem muita gente boa? Tem. Mas não podemos dizer que nenhum deles é infalível. Nenhum deles pode receber esse tipo de infalível. E é isso que se questiona, né? É que Emmanuel questiona. E Emmanuel foi um sacerdote da Igreja Católica. Ele foi. Mas totalmente contra. Pode falar, Alberto, o que você ia dizer? Não, é que também podemos, assim, olhar esse estudo de hoje da seguinte, também esse bispo, ele colocou todos os argumentos, né? E com maestria. Quem tinha ouvidos de ouvir teria acatado os argumentos dele, né? E, devido a interesses, a vaidades, decidiram optar pela infabilidade papal, apesar de todo o argumento dele. Então, isso traz para a gente uma reflexão dentro da nossa do próprio movimento espírita. Sim, sim. Que o interesse, às vezes, desvirtua as coisas. Exato. A vaidade. Nós mesmos já colocamos aqui do perigo, né? Dos nobres de cada instituição, daqueles que ficam alto clero, os que decidem e os outros seguem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso tudo. A gente tem que tomar cuidado com os papas do espiritismo. Isso. Os papas do espiritismo. Porque a gente falou aqui dessa questão da Igreja Católica, que o texto traz. Mas dentro da Igreja
presbiteriana, dentro da igreja metodista, dentro da igreja luterana, dentro da igreja batista, dentro da doutrina espírita, também tem esses movimentos. Também tem muito espírita querendo instituir a infalibilidade de alguns médiuns. Entendeu? Cultuar alguns médiuns como infalíveis. E muitas vezes esses médiuns estão por aí divulgando alguns vídeos com inverdades, com teorias. E Kardec mesmo diz, o que é uma teoria? É apenas a opinião de um homem. Então, muitos desses médiuns que ele nem tem culpa de nada. Nós os colocamos no altar e colocam suas teorias pessoais que não são encaradas por nós como apenas a opinião dele, que pode estar certa, como pode estar errada. E eu posso contestar a opinião dele, tá? E o fulano falou. Se o fulano falou, mas aquilo é apenas a opinião dele. Mas as pessoas, como consideram esse médium infalível, quase um ser supremo, seguem, abraçam o que ele fala, sem parar para fazer uma avaliação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com certas mensagens, com certos vídeos que a gente vê por aí, aonde, frente à história, né, registrada nos livros, você vê grandes besteiras sendo ditas. Grandes besteiras. Mas aquela opinião que aquele médium está dando, naquele vídeo, naquela mensagem, é a opinião dele, que não expressa a verdade. É a opinião dele. Que você tem todo o direito de contestar, dizer, não é nada disso. É a opinião dele. Mas muita gente pega esses médiuns, coloca no altar e o declara, ou melhor, declara a infalibilidade do médium. E se ele falou, é verdade. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é o médium A, médium B, médium C, são homens como todos nós. Ah, mas ele psicografa livros maravilhosos. Lembre que os livros e as mensagens são dos espíritos, não é dele. São dois espíritos. A opinião dele é outra, totalmente diferente. Ele não é infalível. Ele tem a opinião dele, que eu posso concordar ou não. A obra dele é dos espíritos. Agora, as opiniões que ele coloca numa entrevista, numa mensagem, nisso ou daquilo, é a opinião dele, homem encarnado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A fulano falou isso, falou aquilo. Não para nem para raciocinar se o que ele falou é certo ou errado. É o que a gente chama de idolatria, né, Rosinha? É o guia. Cria ídolos. E idolatria... E aí começa, né? Aí começa. E ele não tem nada a ver com isso, que ele não pediu para ser adorado. Mas as pessoas adoram. E a gente não pode esquecer que os companheiros são homens e que podem ter vaidade também, como todos nós temos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Viu lá um vídeo, viu lá uma mensagem? Analisa historicamente se é aquilo mesmo, sabe? Faz uma análise antes de ficar divulgando, falando, abraçando aquela ideia. Que muitas vezes são ideias arcaicas, porque às vezes a pessoa é lá, né, do século passado, foi criado num outro mundo ainda, entendeu? Num mundo ainda cheio de preconceito, cheio disso, cheio daquilo. Então a gente tem que ver isso, né? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, para a gente não cometer o mesmo erro de estar aí decretando a infalibilidade de alguns médiuns. E, ao fazer isso, nós estamos igualando a Deus. Ele não erra, ele é perfeito. E é isso que Emmanuel está criticando.
Bom? Então, vamos prestar bem atenção sobre isso, vamos analisar certas coisas, vamos discutir à luz da razão, à luz da história, para a gente verificar essas coisas mesmo. E tomar muito cuidado, porque tem muita coisa por aí que não é legal. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente está fazendo um estudo aqui sobre a Igreja Católica, mas está repetindo os mesmos erros dos companheiros lá. Né? Idolatrando um ser falível, um ser humano. E foi isso que o bispo falou. São homens, não podemos idolatrá-los, nem colocar eles nos altares, porque eles são falíveis. Então, e os médios também são falíveis. E nós não temos nenhum médium no nosso planeta que podemos dizer, ele é perfeito. Né? Nenhum. Nem dos que já desencarnaram, nem dos que estão aí vivos até agora, tá bom? Então, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. E eu vou pedir para nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos a Deus por esse estudo, pela oportunidade de ampliarmos o nosso entendimento, o nosso discernimento, tão necessário para seguirmos um caminho na direção da verdade, o caminho claro, límpido, dos conhecimentos necessários que nos permitam o nosso crescimento. Agradecidos ao Mestre Jesus pelos sublimes ensinamentos, que possamos vivenciá-lo para que possamos buscar um caminho virtuoso que nos conduza ao crescimento espiritual. Agradecidos a toda essa espiritualidade amiga que nos assiste, pelas inspirações, pelo amparo, pelo auxílio, e que estejamos todos empenhados no nosso movimento de aprimoramento moral, de aperfeiçoamento íntimo e renovação interior. Ao término desta oração, que estejamos com o Pai, com o Cristo, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos estar sempre atentos, né, a tudo que chega às nossas mãos, mensagens, vídeos, prestando bastante atenção, para que a gente possa, né, não se deixar levar pelas fantasias, né? E também, muitas vezes, falta de estudo das pessoas. Então, a gente tem que analisar ali, lembrar do momento histórico que o fato ocorreu, que às vezes a gente quer, com o olho do homem do século XXII, analisar um momento do século XVIII. Não dá para fazer isso, né? Como é que eu vou analisar com o olhar de hoje um fato do século XVIII? Não dá. Eu tenho que me colocar dentro daquele momento lá do século XVIII para compreender o porquê que aquilo acontecia assim. E não fazer essa crítica, senão vai ficar complicado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. E amanhã estaremos de volta às 16 horas para o estudo da diversidade dos carismas. Boa noite a todos aí. Uma boa noite, bom descanso. Obrigada.